Olá, bem-vindos a mais um vídeo de análise de séries temporais, decomposição pelo modelo clássico. Nesse vídeo nós vamos ver a interpretação dos resultados da análise de séries temporais com a decomposição dessa série em 4 componentes. Bom, apenas lembrando, pessoal, que no modelo clássico de séries temporais, o valor da série, que a gente chama aqui de y, ele é o resultado da composição de 4 componentes. A tendência, que é a componente de longo prazo, de crescimento, decrescimento, ciclos, são alternâncias sistemáticas de longo prazo, com duração superior a um ano, variações sazonais, que são variações que ocorrem dentro do ano, todos os anos, e as componentes regulares, resultados de fatos fortuitos. Bom, quando essas componentes são somadas, nós temos o modelo aditivo. E quando as componentes são multiplicadas, o modelo multiplicativo. No modelo aditivo, as componentes têm todas a mesma unidade da série. Se a série estiver em milhões de dólares, cada uma dessas componentes será em milhões de dólares. No modelo multiplicativo é um pouco diferente. Apenas a tendência tem a mesma unidade da série. Os outros componentes, as outras componentes, são índices que modificam a tendência, certo? Então, são índices que flutuam em torno de 1. Se eles forem acima de 1, vão aumentar a tendência. Se eles forem abaixo de 1, vão reduzir a tendência. Então, vamos ver aqui como é que fazemos a interpretação dessas 4 componentes. A componente tendência, nós podemos fazer a interpretação através do gráfico da série original. Vamos ter uma ideia de crescimento, de estagnação e assim por diante. A sazonalidade, a maneira mais fácil de analisar é através dos índices sazonais, preferencialmente os índices sazonais do modelo multiplicativo. A gente vai explicar depois por quê. Os ciclos devem ser analisados através do gráfico das componentes cíclicas irregulares, que é um gráfico obtido após a gente remover a tendência e a sazonalidade da série. E as componentes regulares através desse mesmo gráfico aqui, através do gráfico das componentes cíclicas regulares. Muito bem. Se vocês procurarem no meu canal do YouTube, MenReis39, vocês vão ver vários vídeos de como obter tendência, sazonalidade, ciclos e componentes regulares utilizando uma planilha eletrônica. No caso, planilha eletrônica Microsoft Excel. Tá? Então, aqui a gente está pressupondo que essas componentes foram obtidas de alguma forma. Tá, e aí os resultados é que agora nós vamos ver a interpretação. Bom, vejam esse caso aqui. Nesse caso aqui nós temos a produção de minério de ferro num período de janeiro de 1987 até dezembro de 1981. O que pode se observar aqui? Nesse caso, aparentemente, não há tendência de crescimento. Como é que a gente identifica isso? Que os valores iniciais da série são semelhantes aos valores finais. Vejam aqui, ó. Nós temos no início a produção aqui em torno de 11.000 e ao final da série em torno de 11.000. Essa linha vermelha que aparece aqui é o resultado do cálculo de médias móveis centradas de 12 períodos. 12 períodos porque é uma série mensal. E a gente observa ela mais ou menos num nível, ela não tem um crescimento, ela está mais ou menos nivelada aqui entre 11.000 e 12.000 de produção. Então, nesse caso, como os valores finais são semelhantes aos valores iniciais, aparentemente não há tendência de crescimento. Não é o que acontece no próximo caso. Vejam, esses dados aqui são dados do Banco Central do Brasil, que mostram a exportação café cru em grão, valores em milhões de dólares, de janeiro de 1989 até, se eu não me engano, maio de 2016. Então aqui você tem a seguinte situação. Inicialmente, os valores de vendas aqui estavam por volta aqui de 150, 100 milhões de dólares. E no final, eles estão por volta ali de 300 milhões. Houve um crescimento, porque os valores finais são maiores que os valores iniciais. E nós tivemos também alguns picos aqui, etc. Mas estamos observando algumas quedas também, provavelmente por um problema de produção, mas estamos observando que os valores iniciais são menores que os valores finais da série. Então, existe uma tendência com crescimento. Então, quando você vai analisar um gráfico de uma série, você pode, ao bater os olhos, verificar se existe essa tendência de crescimento ou não, comparando os valores finais com os iniciais, certo? Muito bem. Segunda componente, os índices, a componente sazonal. Vamos ver aqui os índices sazonais
numa situação sem sazonalidade pelo modelo multiplicativo. Lembre-se que os índices sazonais eles flutuam sempre no modelo multiplicativo em torno de 1. Por quê? Porque o 1 é um neutro da multiplicação. Se os índices tiverem pequena variação em torno do 1, isso é indicação de fraca ou ausência de influência de sazonalidade. Vamos ver nesse caso aqui esses índices. Reparem que nós temos os índices sempre com duas casas decimais aqui 0, ou então valores 0,99 bem próximos de 1. Se a gente calcular aqui ao lado a variação percentual, vai ver que são variações percentuais muito pequenas. Tá? Todas elas são menores do que 5%. A maior delas aqui, ó, positiva, nós temos 0,681%, que ocorreu no mês de junho. Esse 0,681% é em relação à média mensal. Então, houve um acréscimo de 0,681% no mês de junho. E a maior queda é observada aqui, ó, no mês de outubro, 0,312%. Esse negativo quer dizer que houve queda. Você pega esse valor, subtrai de 1, né, multiplica por 100, dá o valor percentual. Então, todas essas variações são inferiores a 5%. Esse 5% é o valor estabelecido como limite, né? Variações percentuais abaixo de 5% indicam pouca ou influência ou ausência de influência de sazonalidade. E valores acima de 5%, então a flutuação já é um pouco mais substancial, indicando a presença de sazonalidade. Nessa série aqui, esses índices encontrados, a gente observa que não há influência de sazonalidade. Porém, vamos ver o próximo caso. Bom, nesse caso aqui, observe os índices. Nós temos aqui valores. O valor máximo que a gente encontra está aqui, 1,168, e o valor mínimo que a gente encontra está aqui em 0,863. Se a gente subtrair cada um desses índices de 1 e multiplicar por 100, a gente obtém aqui as variações percentuais. Observe, pessoal, que todas essas aqui em vermelho são maiores do que 5%. Nós temos aqui uma queda de 8,455% em relação à média mensal, uma queda de 5,34%, aqui foi um valor inferior a 5%, depois uma queda de menos de 6,658%, uma queda de 9,812%, uma queda de 13,7%, a maior de todas, outra aqui de 13,193%, e aí começamos a ter acréscimos. Um aumento de 8,839% e assim por diante, até chegar ao máximo aqui de 16,798%. Então, nesse caso, com praticamente todas as flutuações, mas bastam algumas apenas superiores a 5%, nós temos a indicação de presença forte de sazonalidade. Ou seja, aumenta a influência, os valores da série aumentam tradicionalmente aqui nos últimos meses do ano. A partir de agosto você tem um acréscimo, tendo o pico em outubro, novembro já cai um pouco, dezembro cai um pouco, e depois nós temos a queda máxima no mês de maio. O mês de janeiro, fevereiro, março são meses, abril e maio são também períodos de queda, e a queda máxima, ocorre aqui em junho, 13,7%, e em julho, 13,193%. Então, grosso modo, no primeiro semestre nós temos, no primeiro semestre mais o mês de julho, nós temos quedas, e os 5 últimos meses do ano nós temos aumento dos valores em relação à média mensal. Então isso é indicação, já que essas flutuações são superiores a 5%, na presença de sazonalidade. Vamos ver o caso dos ciclos. Bom, se vocês encontrarem uma situação desse tipo, em que ocorre grande irregularidade de altas, grande irregularidade de baixas, ou seja, nós temos essa estrutura organizada aqui com alternância sistemática entre valores de alta e baixa por duração superior a 1 ano, então existe presença de ciclos na série e você deve incluir, né, os ciclos na previsão, no modelo de previsão. Incluiria a tendência, incluiria a sazonalidade, se houver influência de sazonalidade, e deveria incluir os ciclos também, mas apenas se houver essa alternância sistemática. Se acontecer algo como no próximo slide, vamos ver agora, ó, você tiver essa situação aqui, não é muito aceitável a gente pensar em incluir os ciclos na previsão, porque essa flutuação está muito aleatória.
Você não tem aquela alternância. E olha que é uma série longa, de janeiro de 99 até aqui estamos chegando em setembro de 2016. Então é uma série bastante longa. Se houvesse a indicação, a presença de ciclos, provavelmente isso seria verificado aqui. Mas a gente não verifica. Então essa flutuação aleatória bem grande aqui, ó, deve ser a influência de componentes regulares ou talvez, né, de algum ciclo mais longo, mas a gente não consegue enxergar isso. Então, se você chegar a uma série com esse gráfico, não há aquela alternância sistemática entre valores, no nosso caso aqui, que é um caso no modelo aditivo, valores maiores e menores que zero, que configurem a existência de ciclos. Tá? Então, não deve ser considerado na previsão da série a utilização de ciclos. Muito bem, e como é que a gente identifica a presença de componentes regulares? Bom, vejam aquela mesma série que nós vimos anteriormente, vejam que era a série de ciclos regulares, o multiplicativo. O que a gente vê aqui? A gente não vê flutuações bruscas, muito bruscas que existem entre os valores. Tá? Vejam aqui, vamos retornar aqui. Ó. Vejam, os valores flutuam aqui em torno de 1,1, aqui embaixo em torno de 0,9, depois 1,1 um pouquinho abaixo, e não há grandes flutuações, pequenas mudanças apenas, certo? Então, aparentemente, não existe nenhum fato fortuito que venha influenciar, modificar os valores aqui. Vejam o próximo slide. Nesse slide aqui, o que acontece? Nós temos uma situação em que os dados estavam flutuando aqui um pouquinho abaixo de 1, 0,9, aí eles sobem para 1,4 e subitamente aqui em julho de 1999, se você olhar aqui embaixo, ó, que ele estava em 1,4, eles pulam para cima de 1,9, chegando perto de 2. Permanece ali durante algum tempo e caem novamente para 1,4, que parece ser o valor do ciclo de alta. Então, esses dados aqui, ó, indicam claramente a presença de algum fator nesse período que provocou a mudança na série. Isso dá para enxergar nesse gráfico os componentes cíclicos irregulares. Depois, continuamos aqui nesse período 2001, 2002, com a regularidade. Depois passa para outro período de alta, depois outro período de baixa, outro período de alta, e subitamente aqui de novo, os valores estão por volta de 1,3, eles sofrem uma queda brusca aqui para baixo, para cerca de 0,4. Permanecem ali durante 2 meses e depois sobem de novo para o ciclo normal. Então aconteceu algo aqui, provavelmente são os valores aqui de julho de 2008, tá, janeiro de 2009, provavelmente a época da crise financeira de setembro, outubro de 2008, que causou essa grande mudança na série. Tinha uma série de alta e ela sofreu essa queda aqui. Para você, então, identificar a presença de componentes regulares, você tem que ver os valores da série. Então, se você tem uma estrutura dos valores aqui e subitamente ela sofre essa mudança, e geralmente é uma coisa pontual, logo em seguida já retorna à situação anterior, ó, veja aqui também, ele sofreu essa queda, já retornou à sua situação anterior, isso é uma indicação de presença de componente irregular, certo? Então, olhe isso com bastante atenção quando for interpretar os resultados do índice, certo? Dê uma olhada lá no meu canal, o pessoal que estiver com dúvida como chegar nesses gráficos, como chegar aos índices sazonais, dê uma olhada, ver como é que se calcula os índices sazonais, constrói os gráficos das componentes cíclicas regulares e como se trabalha com a tendência. Obrigado e até a próxima.